Eu quero te render, meu Pai. Eu quero te render, meu Pai. Adoração dos anjos. Adoração dos anjos. E vem purificar meu ser. E vem purificar meu ser. Me lava em tuas Me fontes. lava em tuas fontes. Me ensina a descer, Senhor. Me ensina a descer, Senhor, Para alcançar teus montes. para alcançar teus montes. No coração te ergo um altar. No coração te ergo um altar. Incenso de louvor. Incenso de louvor. Eu vim para te ofertar. Eu vim para te ofertar. Me invade a alma. Invade a alma. Com a tua luz. Com a tua luz. A honra e a A glória. honra e a glória. A ti, Senhor A Jesus. ti, Senhor Jesus. No coração. No coração Te ergo um altar. Incenso de louvor. Eu vim para te ofertar. Me invade a alma. Invade a alma. Com a tua luz. Com a tua luz. A honra e a A glória. honra e a glória a ti, Senhor Jesus. Espírito E Santo, vem em nome de Jesus, meu Pai, meu ser. nós entramos em oração diante da presença do nosso Deus, da presença do nosso Senhor, meu Pai. Obrigado, Senhor, por estarmos na sua casa. Obrigado, meu Pai, por nos dar condições de levantar e chegar à casa do Senhor. Porque não há nada melhor, meu Pai, do que estar na tua casa. Quando o teu servo, meu Pai, ele diz no salmista, nos Salmos: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A igreja é a tua casa, meu Pai. E nós estamos aqui reunidos em o nome do Senhor Jesus para te louvar, exaltar e glorificar o seu santo e poderoso nome. Meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos ao Senhor o perdão pelos nossos pecados, nossas falhas, nossos erros. Que o Senhor Espírito Santo venha nos lavar, nos purificar de tudo aquilo que não provém do Senhor, que não te agrada, meu Pai. E que em nome do Senhor Jesus Cristo nós entregamos tudo que temos, tudo que somos nas tuas mãos. E que o Senhor abençoe esse domingo, essa reunião. Que não seja mais uma reunião, que não seja mais um domingo de Páscoa, mas que seja o domingo de Páscoa, que seja a reunião do encontro com Deus, do batismo com o Espírito Santo, do novo nascimento, meu Pai. Por isso, nós em tuas mãos entregamos esta reunião, meu Pai, para louvor, para a honra e glória do teu nome. Aí no seu lugar, fale com Deus, faça a Ele a sua entrega,
Agradeça a Deus por esta manhã você estar na presença dEle. Agradeça a Deus você estar de pé na casa dEle, porque hoje é um dia especial. Hoje é um dia o qual o Espírito Santo veio para salvar. O Espírito Santo, Ele quer morar, fazer morada no seu coração. Hoje é um dia que vai ficar marcado dentro de você. Essa data de hoje, ela jamais será esquecida na tua vida, porque o nosso Pai, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, Ele vive, está vivo. Toda honra, toda glória, todo louvor, aquele que ressuscitou dentre os mortos, aquele que nos trouxe a vida, a salvação, aquele que nos deu o direito, o acesso ao Deus Todo-Poderoso. A Ele toda honra, a Ele toda glória, todo louvor e toda adoração, meu Pai. Ó Espírito Santo, nós te louvamos, te agradecemos, no nome do nosso Senhor Jesus. No coração te ergo um altar, incenso de louvor, eu vim para te ofertar. Invade a alma com a tua luz, a honra e a glória a ti, Senhor Jesus. no coração Te ergo um altar, incenso de louvor, eu vim para te ofertar. Invade a alma com a tua luz, a honra e a glória a ti, Senhor Jesus. a honra e a glória A ti, Senhor Jesus. a honra e a glória a ti, Senhor Jesus. Diga graças a Deus, dê a Ele suas palmas bem fortes. Graças a Deus. Sente-se, por favor, em nome de Jesus. Graças a Deus. Eu gostaria que você que nos assiste, você que está aqui com a gente, abra sua Bíblia num livro de João. Primeiro você vai abrir João capítulo 4. Não tenha pressa, a gente até às 5 da tarde está aqui disponível. João, no capítulo 4 do livro de João. Você que tem a palavra, você que tem a Bíblia. João, capítulo 4. Achou? Deixa marcado aí. Aí você vai no mesmo livro de João 19. João 19. No mesmo livro de João, capítulo 19. Abra aí, por favor. Vai procurando aí. Eu vou cantar daqui a pouco, vocês já acharem mais. Amém? Vai cantando aqui até você achar. E João capítulo 7. Tudo João.
Mas deixa marcado aí. Põe uma folhinha direitinho, que a gente vai chegar lá. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Enquanto você está aí procurando, vamos ouvir essa canção em nome do Senhor Jesus. Tenho sede de ti, tenho fome da tua presença, tu és o meu sustento, tua palavra, meu alimento, tua palavra, meu alimento. Tenho sede de ti, tenho fome da tua presença, tu és o meu sustento, tua palavra, meu alimento, preciso do teu perdão. Vou mergulhar nas águas do Espírito, quero beber dos teus rios e saciar a sede da minha alma, Vou mergulhar nas águas do Espírito, quero beber dos teus rios e saciar a sede da minha alma. Vem, Senhor, frutifica o deserto da minha alma, o deserto da minha alma, por onde esse rio passar, tudo vai mudar. Preciso do teu amor. Vou mergulhar nas águas do Espírito, quero beber dos teus rios e saciar a sede da minha alma. Vou mergulhar nas águas do Espírito, quero beber dos teus rios e saciar a sede da minha alma. Quero ir mais fundo, Senhor. Deixa o teu rio, deixa o teu rio me levar. Quero ir mais fundo, Senhor. Quero ir mais fundo, Senhor. Deixa o teu rio me levar. Deixa o teu rio me levar. Coloque a mão no seu coração. Isso. Espírito Santo, que o Senhor abençoe esse momento da palavra. Que esta palavra, meu Pai, venha salvar, ajudar muitas pessoas, meu Deus. Pois nós te pedimos isso em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Sente aí, por favor, em nome de Jesus. Eu gostaria que você prestasse muita atenção no que nós vamos falar para você. Eu sei que você que tem celular, deixa no mute aí para ele não te atrapalhar. Você que tem esse momento é o seu momento de você deixar Deus agir na sua vida em nome de Jesus. Amém? O Senhor Jesus, Ele, em alguns versículos aqui no livro de João, no João capítulo 4, no versículo 13, Ele se apresenta à mulher samaritana como
a fonte da água a jorrar. O Senhor Jesus, ele se apresenta a essa mulher samaritana como uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ele diz assim, no versículo 13: quem beber desta água tornará a ter sede. Porém, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais o quê? Deixa eu ajeitar aqui que deu problema aqui. Nunca mais terá sede. Então, o Senhor Jesus, ele se apresenta a essa mulher como a fonte da água da vida eterna. No livro de João, ainda que nós estamos, hoje o aparelho deu para me ajudar, ele está bom. No capítulo 7, no versículo 37, Jesus fala assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, vai entendendo? Jesus aqui se apresenta como a água viva, a água da vida. Em várias passagens da Bíblia, principalmente aqui no livro de João, o Senhor Jesus se apresenta como aquele que sacia a sede. Jesus se apresenta como aquele que é uma fonte de água da vida. Jesus se apresenta aquele que é água viva para sempre. Em Mateus 6 diz: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Então, Jesus, ele é a fonte que sacia todas as sedes. Seja a sede espiritual acima de tudo, a sede da salvação, a sede de se libertar, a sede de se curar, a sede de salvar almas, a sede de salvar um familiar, a sede de restauração no casamento, na família, a sede de restauração na vida profissional. Todo ser humano, ele anda em busca de saciar a sede. Todo ser humano tem sede. Quando você vê uma pessoa se aprofundando nos vícios, uma pessoa se aprofundando nos prazeres deste mundo, ela faz aquilo não porque ela quer, mas porque ela anda em busca de saciar uma sede que ela tem, que homem nenhum pode dar. É uma água que a água natural não mata. É uma água que qualquer água que você beber não mata essa sede. O único que sacia a sede, o único que mata a sede, o único que sacia o ser humano é o Senhor Jesus. Por quê? Porque Ele é a fonte da água da vida. Ele é um poço. Ele é um poço que jorra água. Quem entendeu? Você está entendendo? Então, se você encontrar alguém no seu caminho, sofrendo,
Se você encontrar alguém no seu caminho, gemendo, envolvido com os prazeres, e quando eu falo prazer deste mundo, é tudo, lembre-se, ela precisa de uma água que só o Senhor Jesus pode dar. Só Ele pode saciar essa sede, que é através do Espírito Santo. Mas eu gostaria que você estudasse comigo João 19. No João capítulo 19, lá no versículo 28, que observe que o sacrifício do Senhor Jesus na cruz, ele foi completo. O sacrifício do Senhor Jesus na cruz, ele não foi, vamos dizer assim, dividido em partes, não. Ele verdadeiramente se entregou na cruz. Por que eu estou dizendo isso? Olha o que diz aqui o versículo 28 do capítulo 19. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura, disse, leia alto. O que ele disse? Não ouvi não. O que ele disse? Como que uma fonte tem sede? Se ele é a fonte, por que agora ele está com sede? Pensa. Coloca a sua cabeça para pensar. Ele é a fonte que sacia, ele é a água da vida, ele tem a água que ninguém pode dar. Só que aqui ele diz: tenho sede. É simples. É que aqui ele estava na cruz não como Deus, mas como um homem. E todo homem tem sede. Aqui ele estava como um homem. Ele se esvaziou totalmente do ser divino. Jesus se esvaziou totalmente de um ser divino e na cruz ele estava como um homem natural, um homem como eu, como vocês. Então ele estava sentindo dor, ele estava com todos os seus ossos quebrados, ele estava inchado, ele estava com a boca seca, com os lábios rachados, de tanta sede que ele tinha. Ele poderia se beneficiar da sua divindade. Como Deus, ele poderia se beneficiar da sua divindade. Ele era divino, ele é divino, entendeu? Ele poderia se beneficiar. Bom, peraí, eu sou Deus, vou ficar aqui com sede? Não, eu vou dar um jeitinho aqui, vou dar um jeitinho divino. Eu vou dar um jeitinho divino. Porque eu posso dar um jeito aqui, eu posso sacrificar sem dor, eu posso sacrificar sem ter sede, eu posso sacrificar sem dores, sofrimento. Eu sou Deus, eu posso sacrificar do meu jeito. Mas não. O sacrifício tinha que ser perfeito. O sacrifício tinha que ser perfeito. Então, o mesmo Cristo que
diz para a mulher samaritana: quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Agora estava pendurado no madeiro, declarando que tem sede. Na conversa com a mulher do poço, Jesus fala que é como a fonte eterna. Ele se apresenta como aquele que sacia a alma, mas não por um tempo, mas para sempre. Olha só. Então a gente vê que ali a sua divindade se manifesta em promessa, ou seja, ele é a água da vida. Só que neste momento que ele está na cruz, ele não é Deus, ele está na figura humana, ele não está na figura divina, ele está na figura humana. Aqui ele se fez homem. Então, sobre si, ele tomou as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele teve sede, ele teve fome. Jesus, imagino eu, que desde o momento em que ele foi preso, eu acredito que ele não bebeu uma gota de água ou comeu alguma coisa. Porque primeiro ele foi jogado dentro de um poço, de um calabouço. Depois foi chicoteado. Depois foi julgado. Depois carregou a cruz. Depois foi pregado na cruz. Imagine, ele não teve tempo. Ele não teve tempo para beber uma água. Ele não teve tempo para matar uma fome. Então, ele realmente se esvaziou de si. Ele deixou a sua forma de Deus e passou a ter a figura humana, e lá na cruz suportou tudo. Ele que era uma fonte a jorrar, se tornou um poço seco. Que agora era ele que estava precisando de água. Mas ele se esvaziou por quê? Para encher você. Ele se esvaziou para encher a mim. Ele se esvaziou para encher você. Jesus deu a sua vida para te salvar, para me salvar. Você está entendendo? Tamanha é o sacrifício do Senhor Jesus. Então, quando a gente olhar para a cruz e ver essa cruz vazia, a gente tem que ver o quanto ele sofreu. A gente tem que entender que tudo que ele sofreu, tudo que ele passou, tudo que ele viveu nessa cruz, foi para salvar a gente. Porque todos nós éramos sedentos de Deus. Todos nós tínhamos sede. A sede de conhecer a Deus, a sede da salvação, a sede da vida eterna. Quantos de nós aqui temos um testemunho para dar do que Deus fez na nossa vida, como nós éramos antes de Jesus e o que nós somos com Jesus? Mas tudo isso que aconteceu na nossa vida, ele já determinou aonde? Na cruz. Ele já determinou na cruz. Então Jesus, ele não faz uso, vamos dizer assim, da sua natureza divina para aliviar suas dores, suprir sua sede ou escapar do sofrimento. Porque, eu não sei se você lembra, lá em Mateus, precisa abrir não, tá? Lá em Mateus, quando Pedro só corta a orelha de Malco, então Jesus diz para Pedro: quem fere com a espada é ferido. Se eu quiser aqui, eu rogo ao Pai, ele pode vir aqui mais de 12 legiões de anjos.
Jesus podia usar a sua natureza divina. Jesus podia rogar a Deus para Deus mandar anjos para salvá-lo. Ó, meu Pai, eu não vou sacrificar, eu não vou ser sacrifício de ninguém. Mas ele não se limitou a isso. Ele não se limitou a isso, ou seja, ele se esvaziou do seu ser divino. Ele se esvaziou da sua natureza divina. Aquele que era o poço, aquele que era a fonte, aquele que tinha a água da vida, agora ele diz: agora eu tenho sede. Quando ele disse eu tenho sede, o homem deu vinagre para ele. O homem não tem água para dar. O único que tem água para dar é Jesus. O mundo não tem água para dar para você. O mundo não tem água para dar, mas Jesus tem água para dar. Veja que ele pediu água para o homem não pôde lhe dar água, lhe deu vinagre. E ele não tomou o vinagre, ele queria água, mas o homem não tem água. O homem tem um paliativo. Você sabe que vinagre, ele adormece, ele deixa a pessoa meio dormente. Eu, quando era criança, eu tinha problema no dente, eu jogava vinagre quente para anestesiar. É isso. O vinagre, ele anestesia. Jesus, se ele tomasse aquele vinagre, ia anestesiar a sua dor. Então, seu sacrifício não seria completo, perfeito. Vi que o diabo até nessa hora tentou impedir o sacrifício. Mas Jesus queria água. Mas o homem não tinha água para dar. O homem lá fora, o mundo lá fora, não tem água para dar. O único que sacia a água, a sede, o único que pode dar água é o Senhor Jesus. Amém? Amém? Então, quando você encontrar pessoas sedentas, você vê que tem pessoas que ela trabalha de dia a dia, de sol a sol, de domingo a domingo, mas ela está querendo mais. Ela nunca está satisfeita. Por quê? Porque aquilo é como se fosse saciar sua sede. E não vai. Porque quanto mais trabalha, mais tem despesa. Não é assim? Mais tem conta para pagar. Nada contra quem trabalha, pelo amor de Deus. Mas a pessoa não pode, ou seja, o único que pode preencher aquele poço seco que está dentro dela é o Senhor. É o Senhor Jesus. Amém, gente? Você está entendendo? Então, Filipenses 2, para a gente terminar, abre aí sua Bíblia. Filipenses é no Novo Testamento, tá? Filipenses é depois de João ali, Efésios. Filipenses, livro de Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5. Filipenses 2:5. A palavra diz assim: o exemplo de Cristo na humilhação. Diz: tende em vós mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus.
Você vê que ele aqui não estava em forma de Deus, mas em forma de homem. Aí Paulo diz assim, antes, versículo 7, antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então, ali na cruz, não era Deus que estava ali. Ele podia, como diz, dar um jeitinho, né? O jeitinho brasileiro, conhece o jeitinho brasileiro? Ele podia dar um jeitinho, ele podia dar uma camuflada, né? Ele podia fazer algo para diminuir a sua dor, o seu sofrimento, mas não. Ele não usou do seu ser divino. Então, a nossa vida com Deus, Paulo mostra para a gente que o exemplo de Jesus, que nós temos que ser como ele. Nós não temos que dar um jeitinho para servir Jesus. Você não tem que dar um jeitinho para servir Jesus. Preciso explicar o jeitinho? Não, você não precisa dar um jeitinho para segui-lo, você tem que assumir a sua fé. Ah, mas eu quero servir Jesus assim do meu jeito. Não dá certo. Você sempre vai ter sede. A pessoa que tenta servir ao Senhor Jesus do jeito dela, ela sempre vai ter sede. Ela sempre vai estar sedenta. Nós vamos para entender? Então não é do meu jeito, não é do seu jeito, não é do nosso jeito. Se a gente não se esvaziar do nosso eu, se a gente não se esvaziar da nossa vontade e não assumirmos a fé no nome do Senhor Jesus, não aceitarmos Jesus como nosso único Salvador, se a gente não dizer, não, eu não vou pecar, eu não vou errar por causa do meu Deus, o meu Deus sofreu por mim, ele teve sede, ninguém pôde dar água para ele teve fome, ninguém pôde matar a fome dele, lá na cruz ele gemeu, ele sofreu por mim, e agora eu vou servi-lo da minha maneira. Não é justo. Não é justo. Então, eu vou deixar os meus jeitinhos, e vou fazer a coisa certa. Amém? A coisa certa. Porque assim eu vou estar agradando a quem? A Deus. E eu agradando a Deus, Ele vai preencher o poço seco que está aqui dentro. Esse poço vai começar a jorrar água. Paz. Essa água traz paz. Essa água traz alegria. Essa água traz tudo de bom para a pessoa. Nós vamos para entender? Então, Paulo diz que a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Aí diz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Ele morreu na sexta, ele ressuscitou no domingo. Jesus está vivo, ele não está mais seco, ele ressuscitou e tem água para dar para todas as pessoas que estão sedentas, em nome de Jesus. Amém? Jesus vive. Ele vive. Jesus está vivo. Jesus ressuscitou.
Então, quando você tem essa visão, peraí, ele morreu, mas ele ressuscitou. Então, ele que secou-se para me dar água, mas agora ele tem a água. Ele é a fonte da água da vida. Então, todo aquele que assumir o Senhor Jesus Cristo como o seu Senhor, agora ele vai beber dessa água. Amém? Quem entendeu? Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha está nas mãos do meu Jesus, que vivo está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Ó Espírito Santo, o Senhor vive, meu Pai. O Senhor está vivo. O Senhor que ressuscitou dentre os mortos. O Senhor que se esvaziou de si mesmo, da forma divina. O Senhor que não foi para a cruz como um ser divino, mas o Senhor foi para a cruz como um homem natural, um homem que sentia dor, um homem que tinha sede, fome, um homem comum, suportou, sofreu, gemeu, sem dar um pio, calado, mudo. O Senhor sofreu tudo o que sofreu, sem reclamar, sem murmurar, sem agredir, sem maltratar. Para aqueles que lhe ofendiam, o Senhor dizia: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Oh, meu Deus, o Senhor, mesmo na cruz, mesmo em forma humana, com toda a dor, com toda a sede, com toda a fome, banhado de sangue, o Senhor ainda usou de misericórdia. O Senhor perdoou a todos quantos lhe agrediu. O Senhor perdoou a todos que lhe crucificaram. Ó Espírito Santo, em nome de Jesus, meu Pai, em o nome daquele que tem o poder
sobre os céus, a terra, o mar. Em o nome daquele que todo joelho há de se dobrar e toda língua confessará que o Senhor Jesus Cristo, só Ele é o Senhor de minha alma. Só Ele é o Senhor da salvação. Só Ele é a vida. Só Ele é a verdade. Somente Ele é o caminho. Somente Ele tem uma água que homem nenhum tem. Por mais que a gente tente procurar matar a nossa sede neste mundo, ninguém consegue, meu Pai. Ninguém consegue matar a sua sede no mundo. Pode ser a pessoa mais rica desse mundo, pode ser o artista, o ator, a atriz, o cantor, a cantora mais conhecida no mundo inteiro. Pode ser um bilionário, um trilionário, pode ser o homem mais rico deste mundo. Ele ainda continua seco. Ele ainda não tem água para dar. Ele ainda precisa beber da fonte, da verdadeira fonte da água da vida. Ó Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu não sei quem ora comigo, eu não sei quem está em casa, eu não sei quem está no trabalho, quem está assistindo, quem está ouvindo esta oração, mas se há entre nós um sedento, se há entre nós uma pessoa que tem buscado a água neste mundo, através dos vícios, de canções, sabe, meu Pai, de homens, talvez tenha pessoas que estão tentando buscar saciar a sua sede, meu Pai, com riquezas, com fortunas. Talvez existem pessoas que estão apegadas aos costumes deste mundo. Meu Deus, nada vai saciar a sua sede se ela não vier até o Senhor. O Senhor é o único que tem a água da vida. O Senhor é o único que tem água para dar. Então vem, meu Pai, vem, Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Vem, Senhor, entra no coração desta pessoa, entra na alma desta criatura, meu Pai. Eu peço a Ti, Espírito Santo, venha fazer o que o homem não faz, dar o que o homem não pode dar, que é a alegria, que é a paz, que é saciar a sede de todas elas. Minha amiga, meu amigo, você que me assiste hoje pela primeira vez, você está com sede, você tem sede de vida, você tem sede de vida, você tem sede. Clama por Jesus aí agora, invoca Ele aí agora, pede para Ele matar a sua sede, pede para Ele saciar a sua sede, pede para Jesus, diga: Senhor, sacia a minha sede. Eu estou me envolvendo nos vícios, eu estou na prostituição, eu estou no adultério, eu estou nesse mundo perdido, meu Pai, de um lado para o outro, procurando matar a minha sede, mas o ser humano não tem água para dar, o homem não tem água para dar. O Senhor teve sede e o homem deu vinagre. Só o Senhor pode me dar a água que o homem, que o mundo não pode me dar. Então busca de Deus essa água, minha amiga, busca de Deus essa água em nome do Senhor Jesus. Pede para Ele saciar a sua sede, pede para Ele saciar essa sede que está dentro de você. Isso, diga para Ele: eu tenho sede, meu Pai, eu tenho sede da Tua presença, eu tenho sede de paz. Eu não tenho paz, Senhor, eu não tenho paz na minha vida. Eu tenho sede, meu Pai, de ser feliz. Eu não sou feliz. Eu tento ser feliz, mas eu não sou. Fala com Ele, busca Ele, pede para Ele saciar você. Você que está aqui na igreja, talvez você se sinta assim,
Você está dentro de uma igreja, mas você tem sede de conhecer a Deus. Você está dentro de uma igreja, mas você tem sede de ser batizada com o Espírito Santo. Você está dentro da igreja, mas você tem sede. Você não consegue se libertar de um vício, de um cigarro, de uma bebida. Você não consegue se libertar de algo que este mundo te prende. Chegou a hora de você pedir para Deus: Deus, eu não quero mais esta vida. Eu não quero mais. O Senhor sofreu por mim. Por que eu não posso dizer não para esse vício? Por que eu não posso dizer não para esse erro? E me consertar diante do Senhor. Fale com Ele. Quer dobrar o seu joelho, dobre. Quer ficar de pé, fique. Quer sentar, sente. Mas eu queria que você se abrisse com Deus, porque Ele te conhece. Deus, Ele te conhece. Deus conhece você. Deus sabe quem é você. E Ele sabe que você está precisando de água, mas Ele não vai te dar se você não pedir. Ninguém bebe água pelos outros. Se eu tenho sede, é eu que tenho que buscar a água. Se eu tenho sede, é eu que tenho que beber dela. Então beba dessa água, que é o Senhor Jesus. Beba dessa água. Fala para Ele: Senhor, mata a minha sede, Senhor. Mata a minha sede, Senhor. Eu tenho sede de te conhecer. Eu tenho sede de ti. Eu tenho sede de uma vida transformada. Eu tenho sede de dar um testemunho para te glorificar, para te exaltar. Eu tenho sede do Espírito Santo na minha vida. Ó Espírito de Deus, ó Espírito Santo, vem sobre nós. Vem, Espírito Santo, sacia a nossa sede, porque nós precisamos de ti. Aleluia. Por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, és o dom de Deus, o Messias, Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a Sede que havia em mim, sem ouvir, conheceu, sem ouvir, conheceu, e me ofereceu uma uma água que jorra sem fim. água que jorra sem fim. Diga para Ele: Dá-me de beber, pois tenho sede. cante Não quero mais buscar em outras fontes. em outras fontes. Não precisarei aqui voltar. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, Quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou.
És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar. Não precisarei aqui para minha sede saciar. Minha sede saciar. Uma vez que já ouvi teu falar. Uma vez que já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou. Fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou. Fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Não diga nada. Não fale nada. Aí no lugar que você está, deixa Deus falar com você. Sabe? Só Ele tem a água que você precisa. Nada nesse mundo consegue saciar a sede da vida eterna, da salvação. Nada neste mundo e nem ninguém, homem nenhum, consegue saciar essa sede que você tem de ser feliz. Só Jesus. Beba dessa água agora. Beba dela agora. Da água do Espírito Santo na tua vida. Beba da água do Espírito de Deus. Que o Espírito Santo seja dentro de você essa fonte a jorrar. Uma fonte de paz. Uma fonte de felicidade, de alegria completa. Ah, minha amiga, você não vai mais precisar de um copo de cachaça ou de um cigarro para ser feliz ou para tirar a sua dor. Jesus é o teu Senhor. Ele te cura, Ele te livra, Ele te liberta, Ele te dá saúde, Ele te dá paz, Ele te dá vida. Entrega a sua vida para Ele, renova seus votos, suas alianças. Ele disse: eu tenho sede. Ele se esvaziou totalmente, Ele se secou. Jesus estava seco na cruz. Ele não tinha mais nenhuma gota de água e nem de sangue no corpo. Toda a água que ele tinha no corpo, todo o sangue foi tirado, para que você fosse cheia do Espírito Santo, para que você fosse cheio de Deus. Aleluia. Oh, meu Pai, sacia a tua igreja, sacia o teu povo, meu Pai, com a verdadeira água.
com a água da vida, meu Pai, para louvor, para honra, para a glória do Teu santo nome, meu Deus, em nome de Jesus. Dá-me de beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. E diga para Ele: não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que já ouvi Teu falar. isso, igreja, cante. Minha alma esperou A fonte da vida que me encontrou, és o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és, porque a minha alma esperou a fonte. fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Diga: Senhor Jesus, que na minha caminhada da fé, guarda a minha salvação, e que em nome do Senhor Jesus Cristo, a minha fé sempre permaneça na presença do Senhor, porque só o Senhor tem a água que eu preciso, está jorrando em mim, hoje, amanhã e para sempre. Diga graças a Deus, dê a Ele os seus aplausos, você que pode, bem forte para Ele, amém? Cante comigo, vamos lá. Seu Filho amado, pra me salvar e perdoar, na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu, e agora eu sei que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo, então terei vitória, verei na glória do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Amém. Jesus vive, Ele está vivo, está com a gente. Amém? Graças a Deus. Você entendeu a mensagem? Entenderam? Graças a Deus. Ele é a água que sacia toda a nossa sede. Sente-se aí, por favor, em nome de Jesus. Eu vou terminar a reunião, vou orar pela família, vou consagrar a água, consagrar o pão. Quem trouxe o pão? Trouxe? Vou consagrar o pão que nós pedimos para você trazer.
E quem não trouxe, passa na padaria, compra um e consagra em casa. Não, eu não vou dar do meu para você. O meu é meu. Entendeu? Passa na padaria, compra um, consagra em casa, porque eu pedi para você trazer. Mas, enquanto a gente não consagra o pão, não bebe da água, eu posso pedir sua ajuda, sua oferta, em nome do Senhor Jesus? Olha aqui para mim, para você entender, antes de você vir aqui à frente. A oferta, ela é uma expressão da fé e da gratidão a Deus por tudo que Ele tem nos dado. Você sabe que, com todas as lutas que nós passamos, ainda assim, Deus tem nos dado condições de permanecer e viver por meio da fé. E quando você oferta, você dá uma oferta na casa de Deus, você não está me honrando, você está honrando a Deus. Honrando a Deus. Então, a oferta que você dá para Ele, ela vem multiplicada para você. Tudo que eu dou para Deus, com amor, com alegria, com prazer, Ele me dá multiplicado. Ele me dá muito, muito mais. Mas quando a pessoa dá com tristeza, o que é que dá com tristeza? Ela dá por dar. Ela dá, não, eu vou dar para não ficar mal. Você não tem que se preocupar com isso. Quem tem, dá. Quem não tem, não tem como dar. E quem não tem, eu vou orar e Deus vai abrir uma porta e você vai ser abençoado e você vai ter para dar. Amém? Mas se você tem condições de honrá-lo, honra. Porque tanto as ofertas como o dízimo é mantimento para a casa de Deus. É mantimento. E a igreja da família é uma igreja nova, a gente está engateando, começando. Então tem as nossas dificuldades, tem as nossas despesas da igreja em geral, para que a gente possa pagar. A gente tem projetos, tem plano, mas só está na mente. Por enquanto só está na mente ou no papel. Por quê? Porque a condição da igreja hoje não nos dá condições de ter muito mais. Mas nós oramos para você prosperar, nós oramos para você crescer e ter uma vida abençoada por Deus. Amém? Então você vai honrar a Deus com a sua oferta e você vai colocar aqui no gasofilácio. Se você vai usar a maquininha, você vai colocar aqui, usar a maquininha. Se você vai dar no crédito ou no débito, fique à vontade, em nome do Senhor Jesus. Você que está em casa, coloca aqui para mim, Lucas. Você que está em casa, eu vou colocar o nosso QR Code, o Pix e o número da conta, que vai aparecer para você aí. Você que está me assistindo, quer fazer uma oferta, quer dar uma oferta para a obra de Deus, está precisando, não vou mentir para você. A obra de Deus, nós precisamos em nome de Jesus. Espírito Santo, eu peço ao Senhor em favor da vida financeira de cada uma destas pessoas, meu Pai. Essas que hoje não tem para dar, meu Deus. Mas em nome do Senhor Jesus eu te peço, prospera o trabalho de suas mãos. E que no próximo dia que ela voltar aqui, ela tenha muito para dar. Porque o Senhor vai fazer muito para ela. Pai, em nome do Senhor Jesus eu te peço, abençoe esse que vai te honrar, que vai te dar uma oferta, e que através dessa oferta, Espírito Santo, o Senhor possa prosperar essa pessoa, abençoar o seu trabalho, abençoar a sua semana, suas vendas, abençoar tudo que Ele puser as mãos, essa pessoa seja próspera, esta pessoa seja abençoada. Pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós entregamos todos os que nos ajudam para louvor e glória do teu nome, e quem crê diga amém. Vem aqui, traga a sua oferta, coloque a sua oferta aqui no gasofilácio. Se você vai usar o cartão, fique à vontade, em nome do Senhor Jesus. Vem cantando essa música com fé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. Você que está em casa, tem o QR Code, tem o Pix, tem a conta da igreja, fique à vontade.
porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Jesus está vivo. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Graças a Deus. Pega o pão para mim aqui consagrar. Pega o seu pão na mão. Calma, eu vou consagrar água. Eu sei que você está com sede. Aguenta aí. Não se aveste não. Nós vamos consagrar o pão em nome do Senhor Jesus. Esse pão é meu, tá? Esse pão você vai marcar um cafezinho hoje com a família. Pode ser agora quando chegar em casa, ou 18 horas, café da tarde. E você vai sentar com eles. E você vai colocar esse pão no centro da mesa. E antes de você servir, você vai fazer a oração do Pai Nosso. Primeiro você vai sentar ali, vai fazer a oração do Pai Nosso. Depois que você fizer a oração do Pai Nosso, você vai dar um pedaço desse pão para cada um dos seus familiares. E quando eles comerem em nome de Jesus pela fé, é para que eles tenham os seus olhos abertos. Que eles conheçam Jesus, que eles reconheçam que precisam do Senhor Jesus. E se porventura tiver um mal na vida deles, esse mal vai ser arrancado no nome de Jesus Cristo. Amém? Então, fique de pé, levante o teu pão em nome do Senhor Jesus. Já colocou ali no modo normal? Tirou o QR Code dali? Então, fique de pé. Vem aqui, amor, vem ajudar aqui, por favor. Segura aqui o pão. Já vai orar também pela família em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos pedir a Deus que abençoe. Levanta. Meu Pai, o Senhor diz na sua palavra: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Todos aqueles que no deserto comeram do maná, eles continuam tendo fome. Eles comiam, mas no outro dia tinha que colher de novo. O pão que o Senhor deu para o povo do deserto, do maná, era o pão do céu. Mas Jesus se refere aqui como o pão da vida, o pão vivo. Porque aquele que comer do pão da vida, que é Jesus, ele nunca mais terá fome. Pai, esse pão, eu consagro ele em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim como no caminho de Emaús, aqueles dois homens sentaram-se à mesa com o Senhor, e o Senhor consagrou o pão e deu a eles a comer, e os seus olhos lhe foram abertos. Abra os olhos da nossa família. Quem comer deste pão, Senhor, venha ser-lhe abertos os olhos, e que eles possam reconhecer o Senhor como a fonte da água da vida, como o pão da vida, Pai. Mata
toda a fome que esse povo tem, toda a fome de te conhecer, toda a fome de vida, toda a fome de paz. Nós consagramos este pão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, aproveitando a oportunidade, oramos pela família. Que o Senhor visita cada parente, cada ente querido. Que o Senhor visita cada um dos nossos familiares e abençoe a eles aonde quer que eles estejam, no nome de Jesus. Agora, coloque o seu pão na cadeira, pega a sua garrafa com água, seu copo com água, e você vai apresentar a Deus agora esta água. Porque, meu Deus, essa água é um tratamento. Todos os domingos nós bebemos desse tratamento. E que através desta água, meu Pai, o Senhor traga saúde para o teu povo, saúde do corpo, da alma e do espírito. Nós consagramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o que crê, diga amém. Beba dela agora. Beba da sua água em nome do Senhor Jesus. E diga graças a Deus. Amém? Olha, você que está em casa, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Nós voltaremos no próximo domingo às 9 da manhã, tá bom? Um abraço a todos que estão em casa. Você está aqui, sente que eu tenho um recado para você, em nome de Jesus.